pastor. Por quê? Porque o pastor gosta de falar. Ele fala sábado, fala domingo, fala quarta-feira, botou o microfone na mão dele e não para. Ela diz, pior ainda que o pastor é o professor. Porque o pastor fala 45 minutos, 50, 1, 2 horas, mas pelo menos, né? O professor fala de segunda a sexta, 4 a 5 horas por dia, pelo menos. Então é pior, É pior, fala muito mais. Agora, pior que o pastor e pior que o professor é o professor que também é pastor. Porque esse fala todo dia, ainda fala todo culto. Então, ele nunca para de falar, viu? Então, nós vamos ter essa experiência. Mas falaram comigo que o culto vai até 1, às 2, às vezes chega às 3, de vez em quando às 4. Eu falei assim, bom, quem sabe eu quebro o recorde, a gente já une direto às 6 horas, lá com o encontro jovem, etc. Então, bom, isso é brincadeira, viu, gente? Só para descontrair no início aqui. Okay? Mas vamos estudar o tema da aliança. E a palavra aliança no Antigo Testamento é berit. Vocês vão aprender isso aqui. Como que é a palavra de aliança no Antigo Testamento em hebraico? Berit. Okay? Esse é o termo no Antigo Testamento que quer dizer aliança, pacto. Okay? Agora é interessante quando você estuda este termo, que o sentido dele, real, o sentido literal, okay? Não é bem assim, aliança é bem... O sentido literal dessa palavra berit é amarrar, acorrentar, prender com cordas ou prender com correntes, com cadeias. Então, puxa, mas é uma aliança, algo tão bonito, não é? Puxa, que coisa bonita, mas aliança quer dizer amarrar, prender com cordas? É exatamente isto. Este é o sentido do termo aliança na Bíblia. É corrente, cordas. E nós podemos entender isto. Podemos entender isto, e a imagem que essa corrente corda quer trazer é a ideia de relacionamento. Relacionar-se. Mas como assim, pastor? Amarrar, corda, acorrentar, prender. Que ideia é essa? Nós temos em português algo bem semelhante e que nos ajuda a compreender essa ideia do Antigo Testamento. E a ideia que eu aparece em português é ligada com casamento. Hoje à noite vamos estar falando sobre a aliança e o casamento. Mas alguns de vocês que são assim um pouco tão jovens quanto eu, não é? Os outros mais jovens talvez não vão se lembrar, mas aqueles jovens da minha idade, lembra que lá na época de 80, a gente tinha uma gíria no Brasil. Não é? E essa gíria no Brasil falava assim, quando alguém gostava muito de uma coisa, falava assim, eu estou amarradão. Lembra? Alguns lembram. Eu estou amarradão. Puxa, me amarrei. Me amarrei. Ou, para o casamento, diz, o indivíduo vai se amarrar. Não é mesmo? Não é enforcar, não. Amarrar. Ele vai se amarrar. Por quê? Porque este é um relacionamento muito intenso. É como se a pessoa se prendesse a outra com cordas, com correntes, não é? Muito fortes. E esta é a ideia de aliança na Bíblia. Deus se prendeu ao ser humano com correntes, com cordas, que ninguém pode arrebentar, que ninguém pode cortar. E essas são as cordas do amor de Deus. Paulo mesmo dizia, quem pode nos separar do amor de Deus? Nada. Nem alto, nem baixo, nem as profundezas. Os inimigos, os homens não podem, Satanás não podem, porque Deus se amarrou conosco, com uma corda tão forte, com correntes tão poderosas, que ninguém pode romper essas correntes. Então lembre-se, aliança é exatamente essa corrente. Esta corda de Deus. Se Deus diz, são cordas de amor eterno. Vamos então agora, próximo ali, para o nosso primeiro estudo de hoje, o estudo da aliança no Éden. Agora é interessante quando você estudar a Bíblia, que a palavra aliança aparece a primeira vez na Bíblia em Gênesis capítulo 6, versos 18 a 20.
Lá na história do Éden, Gênesis 1, 2 e 3, não aparece a palavra berit. A primeira ocorrência aparece em Gênesis capítulo 6, 18 a 20. Okay? Mas muita gente diz, puxa vida, mas se aparece em Gênesis 6, então só existe a ideia da aliança a partir de Noé, que vai ser a história de Noé. Okay? No entanto, um verso da Bíblia bem posterior, Oséias, capítulo 6, verso 7, okay? Nos diz que havia aliança lá no Éden. Lá no Éden. Porque o profeta Oséias diz, mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Então o profeta Oséias diz claramente que havia uma aliança entre Deus e o homem lá no Éden. E que essa aliança foi quebrada por Adão. Então, que aliança é esta que existia no Éden? Qual que era o tipo de relacionamento que Deus estabeleceu com o homem na criação? Então vamos agora ao estudo deste relacionamento. Próximo então. Primeira parte. Quando nós estudamos a aliança do Éden, nós vamos encontrar que na história de Gênesis 1 a 2 se encontram 5 elementos que são a base de todo o relacionamento de Deus com o ser humano. Você quer se relacionar com Deus? Você quer ter essa aliança com Deus? Você quer viver com Deus? 5 elementos básicos. E todos eles estão no Éden. Primeiro elemento. Okay? Para qualquer relacionamento com Deus. Primeiro elemento. Deus é o Criador. A história bíblica começa declarando isso. No princípio, criou Deus. Isso é bem claro na Bíblia. Deus é o Criador. Ele criou todas as coisas. Nós queremos nos relacionar com Deus. Primeira coisa que é fundamental para relacionarmos com Deus é acreditar e aceitar que Ele é o Criador. É impossível relacionar-se com Deus sem crer nele como Criador. Já pensou aquela pessoa que não crê em Deus, não crê que Ele é o Criador? Ah, eu sou ateu. Eu não acredito em Deus, não acredito em Criador. As coisas aconteceram por acaso. Apareceram pelo acaso. Como que uma pessoa que não acredita em Deus como Criador pode relacionar-se com Ele? Que relacionamento ele vai ter com Deus se ele nem acredita que Deus existiu? Tem? Ah, mas tem pessoas que acreditam em Deus, mas não acreditam que Ele é Criador? Bom, ok. Mas que tipo de relacionamento então é? Ah, eu tenho meu Deus. Você já ouviram pessoas falando assim? O meu Deus é assim. O meu Deus é deste modo. Pois bem, a pessoa tem o seu Deus. Meu Deus não, Ele não é o Criador, Ele é assim, eu acredito nele assim, assim. Hein? Queridos, essa pessoa tem relacionamento com um Deus que Ele criou. Mas não com o Deus da Bíblia. Não com o Deus verdadeiro. Okay? A Bíblia começa a declarar claramente, se nós queremos ter relacionamento com Deus, o primeiro ponto é acreditar que Deus é